Estamos de volta com o Câmara Entrevista, o programa que leva a comunidade até você. Estamos entrevistando Sandro Giordani, que é o presidente do Círculo Trentino de Bento Gonçalves. Sandro, a gente falava antes a respeito do curso de italiano. Tem outro idioma, também típico do italiano, que não é o italiano, é o italiano, que é o idioma daqueles imigrantes que vieram e para fazer uma fusão mais ou menos do italiano com o idioma que se falava aqui, se acabou desenvolvendo o italiano. No final do ano passado, o italiano foi considerado, até vou ler aqui, patrimônio imaterial do povo brasileiro. Existe algum trabalho? A gente sabe que tudo demanda dinheiro, tudo demanda esforço, mas existe algum trabalho para tentar manter esse idioma vivo dentro da comunidade brasileira? Eu creio que hoje está um pouco difícil manter isso, principalmente a falta de professores. Existem 2 ou 3 no estado que entendam o dialeto italiano e que possam ensinar, já são pessoas um pouco de idade, então não existe nada concreto sendo feito a respeito disso, né? Existe Serafina Coreia, que tem no calendário do município um dia, uma semana, se não me engano, que eles falam só italiano, né? Mas então isso aí está se perdendo bastante, porque são mais as pessoas de idade, o jovem já não se interessa tanto por isso, né? Essa lei que foi aprovada, então, seria uma segunda língua oficial do Brasil, o italiano. Eu creio que possa ajudar de alguma forma. Hoje não existe nada concreto, mas o problema maior que se tem hoje é que o italiano, como é um dialeto, uma variação, né, ele se confunde, ele tem um atrito com o italiano, o gramatical. Quem ensina o italiano não aceita o italiano, porque o italiano atrapalha. Dificulta, é uma língua de colônia. Dificulta aprender o italiano daí, né? Por exemplo, tu chega numa aula de italiano, quem já sabe o italiano, atrapalha, né? Mais atrapalha do que contribui. É que nem quando o cara sabe dirigir, mas aí vai na autoescola, tem que ser com as regras deles. As regras aí é complicado, né? Mas o italiano deveria ser preservado porque realmente é algo especial, é algo que vem de uma certa região ou duas, né? Que foram unidas várias variações linguísticas, então do Trento, do Vêneto, da parte trentina, acho que foram poucas palavras que foram usadas, né, no italiano, mas precisaria ter uma iniciativa boa, mas o problema realmente é recursos, né? Poder manter isso vivo nas próximas décadas, eu acho que vai ser meio difícil. Bom, Sandro, vamos entrar no assunto gemeládio, porque Bento Gonçalves tem algumas cidades irmãs lá na província de Trento. Certo. Né? E eu queria perguntar para ti, como é que foi estabelecida essa parceria e que tipo de trabalho o Círculo Trentino teve para o estabelecimento dessa parceria? Bom, essa é uma parceria já tem alguns anos, 2007, se não me engano, que foi celebrado, né? Antes disso, eu não participei muito dessa fase, então é difícil falar também. Hoje em dia, existem muitos pais do gemelágio, nenhuma mãe a princípio, né? Mas muitos querem assinar certidão, né? O que se tem de concreto é que foi uma união das famílias daqui, junto com a região de lá, né, que realmente se provocou isso, através de alguns anos de visitas, e depois unindo junto à prefeitura, que é o poder público, que é o que realmente assinou o gemelágio. Então foram famílias que eram na região de Vila Lagaína, então lá nós temos os Long, Giordani, Valduga, Baldissarelli, Zandonai, essas famílias que realmente foram um motor para fazer funcionar esse gemelágio. E hoje ele está um pouco parado devido às dificuldades financeiras dos países, né? Não se tem muitas iniciativas. Ocasionalmente, o Círculo Trentino participa, trazendo de lá algum grupo, alguma coisa assim, mas é um pouco difícil porque nós não temos também como nos comprometer com algumas despesas maiores aqui, né? Então, vem o grupo que veio foi da cidade ao lado, que é o Grupo Soldanella de Brentônico. Não tem um gemelágio, mas é uma cidade que veio aqui participar junto, né? Inclusive buscando gemelagem para eles, porque estão em busca disso, né? Então nós acolhemos esse coral, se apresentaram aí na Santo Antônio e se hospedaram no Dalonda. Então esse grupo lá em 5 dias foram mais de 30 mil reais quase. A sorte que o Dalonda deu um bom desconto, então fica um valor acessível, mas eles que se pagaram, né? Então o gemelágio tem dificuldades, mas aos poucos estamos tentando junto ao turismo reativar um grupo, né? Para poder fazer mais iniciativas. Como tu falou, tem cidades que estão de fora do gemelágio que estão tentando entrar. Isso. O que dá para se tirar realmente de proveito do gemelágio? O gemelágio são intercâmbios, né? Somente ou culturais ou econômicos.
nós tivemos 2 ou 3 grupos que foram da gastronomia. Foram lá aprender como é que se faz a gastronomia, o trabalho em um restaurante, como gourmet ou como cozinheiro, realmente é algo profissional, né? Hoje, praticamente todos os que fizeram o curso na Itália estão bem empregados ou têm o seu negócio, né? Talvez 1 ou 2 que não estão dentro da área. Então, isso aí é uma evolução bastante grande para o pessoal que vai lá aprender alguma coisa fora do país, né? É um intercâmbio muito importante. Existem outras áreas que podem ser exploradas, né? A questão mesmo é recursos. Então, tem que ter um poder público disposto a pagar quando o pessoal vem para cá. O poder público de lá geralmente recebe sem problema nenhum, né? Então eles são mais acessíveis. Mas bem por lá a dificuldade é grande. O Brasil e a Itália estão com dificuldades agora, o Brasil principalmente, né? Mas a Itália há anos que estão com uma contenção de despesas, então não estão sendo possíveis fazer maiores coisas, né? Porque está sendo estudado agora em outubro, dentro das comemorações dos 140 anos, vai vir um grupo de futebol fazer um campeonato, um amistoso aqui em Bento, né? E esses jovens que vêm de 16, 18 anos, vamos tentar ver algum curso, alguma coisa que seja mais cultural ou dentro da nossa economia aqui do município, para que eles possam aprender também alguma coisa e trazer de volta lá. Algo dentro daquela semana mesmo, nada Isso. de médio e longo prazo. Não, eu acho que pode ser feito alguma coisa menor, mas naquela semana de outubro, né? Que é a semana de Bento, esse pessoal vai estar a princípio vindo para Bento Gonçalves, né? Sabe que a região de Trento também tem uma escola de enologia, né? Sim, a São Michele, uma escola muito bem conceituada. Já teve várias pessoas daqui que foram cursar lá, fazer o superior. Tem, eu acho que como é que é o nome? Barcarola, família Petróleo, o rapaz esteve lá, ficou 2, 3 anos. E hoje tem uma cantina aí no Vale dos Vinhedos. É um bom exemplo, né? E é um bom caminho para o pessoal Isso. seguir também. O São Michele fica um pouco mais longe, né? Mais retirado, não faz parte do Gemelagem, né? Mas é uma opção também, fica no Trento. Alguma parceria ou comunicação com o pessoal de lá, é possível se viabilizar algum estágio, 1, 2, né? Bom, e o Círculo trabalha dessa forma também? Quem tem interesse em buscar esse tipo de parceria, independente da dificuldade do governo, de um lado, de outro, mas até mesmo assim, eu tenho condições de me bancar lá, mas eu preciso de alguma dica, de alguma coisa que me deixe mais tranquilo em relação à minha ida para a Itália. O Círculo Trentino faz esse tipo de trabalho também? Sim, nós buscamos sempre ajudar, né? Então, se a pessoa é descendente de Trentino, no caso, para fazer os cursos lá, né? Mas no Gemelagem não há necessidade, porque é via município, né? Mas mesmo via Gemelagem, alguma coisa que nós conseguimos, nós nos reportamos a Trentino del Mondo ou as cidades aí que fazem parte do Gemelagem. Nós temos os parentes lá que também colaboram, né? Então, o ano passado, por exemplo, o coral do Vale dos Vinhedos e do Tacchini se uniram e foram se apresentar. Primeiro no Vêneto, que é um festival de corais, né? Em Cittadella. E depois ficaram 2, 3 dias lá no Trento. Então, lá naquelas cidades dos Gemelagem, foram acolhidos, tiveram hospedagem bancada por eles, né? Até o vice-prefeito, acho que foi junto, se não me engano, o Gabardo. O pessoal do coral se pagou a passagem, tudo tranquilo, né? Na verdade, foi uma passagem meio cara, porque é a época da Copa do Mundo, né? Sim. E puderam lá se apresentar em 2, 3 locais maravilhosos. Teatros assim que quase não existem aqui na nossa região, né? Então foi uma experiência muito boa para eles. Localizaram vários parentes, o pessoal aí dos vinhedos que vieram de lá, né? Localizaram suas famílias, os Long principalmente, né? Então foi um momento bem emocionante. Acho que 1 ou 2 deles já tinham ido para a Itália, os outros não. Então o Círculo Trentino faz um meio de campo às vezes, né? Nesse caso a gente entrou em contato com nossos parentes lá, eles falaram com as prefeituras e as prefeituras deram um apoio, né? Então eles têm um hotel deles, não é bem um hotel, mas é 1 ou 2 casas que eles podem hospedar o pessoal, né? E alguma coisa que outra a gente sempre consegue encaixar. Outro espaço que se tem procurado muito, ou outra situação que se tem procurado muito, é a questão da cidadania italiana. Vocês também são procurados em relação a isso? Que tipo de orientação vocês passam em relação a quem busca a cidadania italiana pelo Círculo Trentino? Ocasionalmente alguém passa um e-mail ou liga, né, pedindo alguma informação. Então nós a princípio não fazemos esse trabalho, né? Não sei se foi feito no passado, mas a princípio não fazemos, né? E a orientação que nós damos é buscar sempre um advogado ou alguém que faça, né? Geralmente no jornal tem anúncios de quem faz a cidadania ainda,
mas a gente já explica na hora que via os trentinos, não tem mais como fazer a cidadania. Tinha uma lei especial para isso, valia até 2010 e acabou. Então hoje quem encaminhou tem que aguardar, porque a fila é grande, é bem demorada, demora em torno de 10 anos até mais para conseguir a cidadania, né? Através dos Vênetos, então, outras regiões da Itália ainda tem a possibilidade, mas é bem restrita. Então tem que ter uma orientação de alguém mais profissional, né? Para explicar exatamente o que pode ou não. Então, vocês não fazem esse acompanhamento de processo, Não, pegar não é uma coisa nossa, assim. Quem encaminhou, já foi encaminhado ao processo através de alguém, então essa pessoa tem que mais buscar essa pessoa, né? Ou uma outra profissional ou direto ao consulado. Né? O consulado, os trentinos não têm um código de rastreio, né, do processo. Os demais sim, tem um código de rastreio que eles conseguem em algum local do site deles, né, saber como é que está o processo daí. Isso em função da proximidade ali com a Áustria, com essa questão geográfica que a gente colocou lá no início. Né? Exatamente. Bom, e em relação a... Muita gente tem ido para a Itália tentar o passaporte comunitário, tentar a cidadania italiana. Vocês ajudam de alguma forma? Porque essas pessoas precisam ficar, às vezes, mais de um mês, quase sempre mais de um mês, para conseguir, via Itália, agilizar o seu processo de passaporte. Vocês dão um tipo de suporte? Alguém procura vocês em relação a isso? Não, a princípio nunca fomos procurados a respeito disso, né? O que ocorre? Nossa entidade não tem recursos para dar algum apoio financeiro ou coisa assim, né? Orientação nós sempre damos o que for possível, né? O que a gente sabe. O certo é que da parte trentina não tem mais como pedir a cidadania nem lá. E dos demais aí sim, tem a opção de, se tem toda a documentação pronta, bem correta, né? Pode ir na Itália, então lá em questão de 3 meses por aí, nem já consegue sair com a cidadania pronta. É diferente do que encaminhar por aqui, né? Mas aí tem que morar 3 meses lá, tem que ficar, tem que parar a sua vida aqui. Exato, em algum parente, alguma coisa, se soubessem onde a região, né? Tentar um local mais acessível, um albergue. O albergue tem um valor mais acessível, né? Se for como turista, tu vai pagar o preço assim bem salgado. Então, pelo que tu me diz, hoje tem sido cada vez mais difícil buscar essa cidadania italiana, porque há um tempo atrás, ou um bom tempo atrás, se dizia que eles até estimulavam a questão da cidadania em função de que a taxa de natalidade na Itália não era tão grande, que eles estavam buscando até descendentes italianos que para regressarem também à Itália, que tivessem esse vínculo com a terra. Isso não acontece mais. Isso é uma outra realidade, né? Então hoje o que ocorreu nos últimos anos, houve uma massa migratória muito grande, principalmente de países da África, né? Africanos, e principalmente os países que estão em guerra aí ao redor da Líbia, tem mais um país ou dois, se não me engano, né? Então, o pessoal atravessa muito, é só um pequeno mar que eles têm que atravessar. Existem muitos imigrantes hoje na Itália, é um excesso assim enorme. E a economia da italiana está em crise já há uns 7, 8 anos. E a previsão é de mais uns 7, 8 para tentar melhorar, né? Hoje eles não têm mais essa necessidade de mão de obra, tem excesso e já prejudica muito a família italiana normal, né? Porque o imigrante tem direito a tudo lá, é tipo o SUS brasileiro, né? Todos têm direito, você tem, eles dão, mas o problema é que isso afeta muito as famílias italianas. A classe média um pouquinho para baixo, né? Então, o que se faz? Se ajuda mais o imigrante do que o próprio italiano. Isso está criando alguns atritos, né? Então, não há o interesse em dar a cidadania, isso vai um pouco mais devagar, então caminha mais devagar a concessão de vistos, né, da cidadania italiana. E, no geral, está caminhando dessa forma. Como não tem muito interesse, se procura diminuir, né? E eu creio que isso aí é uma tendência que vai se manter por um bom tempo. Já chegou a visitar aquela região da Itália? Não, na verdade era para ir esse ano, mas no momento, como eu tenho uma nenê pequena, o dólar aumentou de novo bastante. Dinheiro sobrando também não se tem. Então eu creio que ano que vem. Era para ir agora em agosto, é uma possibilidade interessante, né? Já endossávamos novamente o convite para o pessoal vir para cá, mas eu creio que ano que vem vai ser um momento melhor para conhecer realmente nossas origens. Tem muita história do Giordani que eu estudei nos últimos 3, 4 anos, já temos material para fazer um livro, já está praticamente pronto lá, montado, né?
Então eu acho que agora tem que ir um pouco mais com calma, mas a vontade de conhecer vai grande, com certeza. Bom, mas como presidente do Círculo, de toda forma, tu certamente já recebeu uma série de relatos em relação às pessoas que foram para a Itália e foram para essas regiões. Que tipo de relato elas passam? Se os brasileiros são realmente bem tratados? Porque existe sempre o receio de que o brasileiro não é bem tratado, o brasileiro é visto diferente no exterior. Como é que é o tratamento do italiano daquela região de Trento com o brasileiro? O Trento geralmente são bem amistosos, mas depende da situação. Se você é um ex-imigrante, descendente de imigrantes, tipo um Zandonai, um Long, alguém aqui da nossa região, tu vai lá falando dialeto, nas paradas de ônibus, assim, o pessoal se espanta, né? Porque isso é uma coisa dos avós deles, né? Então o pessoal vem pra cá, fica espantado com a nossa cidade, com a nossa cultura, porque lá o que tem aqui é coisa de 50, 80 anos atrás lá. Então é uma nostalgia, digamos assim. Então lá, se você já tem famílias lá que já são um pouco conhecidas, tu é tratado assim maravilhosamente bem, né? Não tem problema nenhum. Mas se tu é turista, já é um pouco diferente, né? Então lá é acolhedor, tudo bem, mas não é aquela coisa de família, né? Então às vezes a pessoa se queixa, não fomos bem tratados, ou aconteceu isso ou aquilo. Eles têm uma cultura diferente lá, né? Então lá, por exemplo, tu vai no mercado aqui e lá não é a mesma coisa. É uma diferença bem grande, né? Tu tem que até pagar para ter o carinho em alguns lugares. Então é muita coisa diferente que tu tem que se adequar, né? A cultura é deles, né? Você que é um visitante, né? Então, até a comida, por exemplo, tu pensa em ir lá e comer o que come aqui em Bento, esquece, né? Lá a massa é pequena, a saladinha é pequena, o custo para turista é alto, né? Carne é algo que quase não existe, né? Então carne come uma vez a cada 2 vezes por mês, e olha lá, e é pouquíssima carne, né? Na região de Vila Lagaína aprenderam a fazer churrasco. Veio um grupo aqui para Bento de jovens, né? 7, 8 jovens aprendeu aqui no restaurante Zandonai, né? A fazer o churrasco. Hoje nas montanhas fazem churrasco lá com uma frequência, tem um restaurante lá, né? Então, só que é caríssimo, né? A carne de lá não é o mesmo preço daqui, aqui já está bem cara, né? E certamente não é a mesma qualidade também. Exatamente. Bom, então, se alguém quiser visitar um restaurante italiano com muita fartura, é mais fácil ficar por aqui mesmo. Fica em Bento. Com certeza aqui é bem mais fartura. Bom, estamos finalizando agora o nosso segundo bloco do Câmara Entrevista com o presidente do Círculo Trentino, Sandro Giordani. A gente retorna com o terceiro e último bloco daqui a pouco.